acaba de eliminar grande parte, de imediato, tudo isso que eu falei aqui. O exemplo disso é a questão da suspensão desse decreto 30.030, é importantíssimo para os servidores. A questão também do reajuste salarial, que o prefeito César Maia dava 12% anualmente em julho, ele vai calcular agora em cima do IPCA, que é sobre a variação do ISS e do IPTU, e com isso, consideravelmente, vai ser um aumento de 5% aos servidores. E fora, agora, o aumento salarial, o aumento do salário mínimo, que nós tivemos de R$ 415 para R$ 465, ele não vai dar esse aumento de forma proporcional aos servidores. E o prefeito César Maia já fazia isso. Ele só irá dar aumento àqueles que recebem o mínimo hoje, 415, tornando para 465. Então eu acho de forma irresponsável que o prefeito Eduardo Paes está tratando os servidores, e eu vou me dedicar, já vim me dedicando antes, apoiando, mas agora vou me dedicar ao máximo possível que esses servidores tenham a garantia que permaneça essas benfeitorias que eles merecem. Não é obrigação, isso é mais do que merecido. Como eu falei, o servidor é o patrimônio da cidade do Rio de Janeiro. Nós não podemos admitir, como o governo do estado vem fazendo ao longo dos anos com os servidores, que aconteça isso no município do Rio de Janeiro, na prefeitura. Eu não sou deputado, sou vereador, então eu vou defender os servidores do município como é a minha obrigação. Então, esse artigo foi um artigo que eu agradeço até o jornal O Globo ter publicado, de defesa e de deixar esse registro dessa luta nossa na Câmara dos Vereadores, que os servidores tenham garantido os seus direitos. E os 11%, ele manteve ou tirou? O prefeito Eduardo Paes, ele não anunciou que vai ser feito ainda, mas eu acredito que ele não vai manter, não. Pelas atitudes que ele está fazendo, acredito que não. Mas nós vamos lutar ao máximo possível que isso não aconteça. Marcos Vinícius. O vereador está cheio de razões, porque uma das coisas absurdas é a retirada da gratificação para aqueles funcionários que se adequaram a um preparo maior quanto à questão da informática, que é uma conversa nova. Os administradores, auxiliares de administração, todos na gestão do César Maia com o Índio da Costa na frente da Secretaria de Administração, fizeram cursos, fizeram os aperfeiçoamentos, se adequaram a novas exigências e, de repente, perdem o incentivo que era uma gratificação. Quer dizer, é um absurdo, né? Também a questão da auxílio moradia, também que é a nossa preocupação. Foram beneficiados nos últimos anos mais de 20 mil servidores. Inclusive comprando propriedade nem somente no município, até em outro estado. Isso é uma preocupação, enfim, de uma proteção como um todo ao servidor, porque, por exemplo, eu não me considero, eu sou o vereador, eu estou o vereador. E o servidor, ele é permanentemente para a cidade. Mas o que eu digo é isso. A maior lucro da sociedade é um serviço público de qualidade. E ele só é possível com os seus agentes efetivos daquilo, e não com as transitoriedades que esses tipos de políticas estão tentando fazer aí, com terceirizações, com contratações esdrúxulas e outras coisas mais. Meus parabéns, vereador, o senhor tem o apoio todo nosso da federação, e nós comunhamos com isso, porque se queremos ter um serviço público de qualidade para atender às demandas da sociedade, é exatamente com o serviço público de qualidade através de seus agentes principais, os servidores públicos. Porque aqui diz, uma empresa trabalha em torno de quê? Do lucro. O serviço público trabalha em torno de quê? Do lucro. Quem são as ferramentas do serviço público? Os servidores. Então você dispensa, começa a fazer contratações, traz pessoas que não têm responsabilidade, é difícil. Mas, vereador Carlos Caiado, além das questões funcionais e salariais do servidor público, quais os setores que mais preocupam o senhor no caso do funcionalismo público da nossa querida cidade? Eu acredito que a gente volta a bater na questão dos servidores, que é a tranquilidade, é a questão também das dificuldades que o servidor na área de educação, na área da saúde vive hoje na cidade do Rio de Janeiro. A gente precisa cada vez mais aprimorar, discutir e fazer o possível que esses dois setores, que são primordiais para qualquer município, mas em especial para a nossa cidade, que eles sejam estabelecidos normas, regras e que coloquem uma união em função desses dois segmentos que possam melhorar e que vai refletir com certeza na sociedade que nós vivemos.
Marcos Vinícius, mais uma pergunta para o nosso vereador. Vereador Carlos Caiado, a nossa FASP é a Casa do Servidor Público. Em todas as esferas da nação, entre as nossas preocupações, além da moradia e da educação, está a saúde do profissional e seus familiares para que a máquina funcione com desenvoltura. Como a Organização Mundial de Saúde diz que é melhor prevenir do que remediar, o senhor acha que os governos estão dando a devida atenção à saúde do nosso servidor público? O nosso IAGERJ quase foi fechado pela incompetência dos nossos administradores. Qual a sua opinião a respeito dessa matéria? Eu acredito que foi como eu falei na pergunta anterior, né? A dedicação, a união, o trabalho, a seriedade em função da questão da saúde e da educação precisa melhorar, precisa ser discutido e tratado às vezes até mesmo com voz de prisão. Né? Nós tivemos aí no governo do Estado, no governo anterior, um secretário preso em função da... O IASERJ está até atrelado à Secretaria Estadual de Saúde. E eu acredito que hoje a questão da saúde no Estado do Rio de Janeiro, na cidade, não é tratada de forma séria. E a gente precisa ter um tratamento até mesmo metropolitano. Né? Que a gente precisa, porque os hospitais, como o senhor tinha falado, a questão também que a maioria dos hospitais aqui da cidade do Rio de Janeiro, seja estadual, federal, município, todos eles vêm de outros estados. Vêm de outros municípios. De outros municípios. E até mesmo de estados. De outros estados, é? Muito de Minas Gerais. Minas, Espírito Santo vinham muito para cá. A minha família tem uma propriedade ali em Caxambu, em Minas Gerais. Porque a gente vê de ônibus saindo de lá para as pessoas serem atendidas aqui na cidade do Rio de Janeiro, é uma loucura. Então a gente acredita que essa questão da saúde ela precisa ser melhorada e não é um problema só também da cidade do Rio de Janeiro, é um problema do país. Porque o Rio de Janeiro, queira ou não queira, ainda é um tipo de referência nacional. É São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente nessa área de saúde. E nós lamentamos profundamente tudo isso, vereador, porque a gente sente efetivamente, quem tem uma estrutura como a cidade do Rio de Janeiro tinha, um Pedro Ernesto, formações e tudo. Agora o senhor falou no IASERJ. Coisa impressionante está se passando com o nosso IASERJ. O governo Garotinho desativou, por causa do princípio nacional, a questão da contribuição obrigatória do servidor público para o Instituto de Assistência. Mas também não deu opção para aqueles que quisessem optar para continuar descontando, porque o Estado tinha uma dívida muito grande com a instituição. Agora o novo governo chega, desativa um hospital como São Sebastião no Caju, infectologia, que atende a área infantil e a área adulta, e coloca no IASERJ. Fez lá obras, fez todo. Você vai lá, está lá o hospital funcionando, bem instalado, mas não tem médicos. Impressionante. Eu estive lá fazendo uma visita, fiquei impressionado. Não tem médicos. E fecharam um hospital que era referência, que era o Hospital São Sebastião, trazem para o IASERJ, desativam a assistência de saúde aos servidores e seus familiares do Estado do Rio de Janeiro, apesar dessa crise salarial que o servidor vem passando, porque desde 94, o senhor vê que é o ridículo que o plano de cargos do servidor tem nível elementar R$ 151, nível superior R$ 208. E ainda o governador chama, né, os médicos de vagabundo. E você anda... Eu tenho uma atuação muito forte na Zona Oeste. Você vai no Pedro II, você vai no Rocha Faria, Albert Schweitzer, parece um açougue. Porque não tem condições nenhuma dos médicos e de darem o tratamento, enfim, aquele cidadão que está ali. Fecha, o Rocha Faria fecha 3 andares, o elevador está quebrado, não falta tudo. Então a gente fica... É isso que eu fico desesperado. Você veja aí aquele negócio, os greves aí, que os médicos entraram em greve, não eram servidores públicos, eram de uma cooperativa, porque não recebiam o pagamento, e aí fica a saúde da população, e aí o desprestígio vai ao serviço público. O que o servidor público tem com isto? E fora uma crítica que a gente faz aqui, só a questão da UPA. A UPA vem, enfim, aquela questão que, como o senhor falou, são políticos jovens, acho que a nossa nova geração tem que mudar e deixar aquela política
profissional, aquela política que você bota a mão na pessoa, parece um sabonete de escorregadio. Então a gente vê as UPAs com uma promessa política e você vê aí que nada acontece.